Você sabe qual é a ordem cronológica do Antigo Testamento? Olá, eu sou Maurício Marques e você está no canal Explica Mais. Com certeza você conhece ou já ouviu falar sobre a Bíblia e que ela se divide em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Hoje vamos construir a linha do tempo de todo o Antigo Testamento. É interessante entendermos que o Antigo Testamento da nossa Bíblia não está em ordem cronológica, e sim por temas. Nós temos o Pentateuco, nós temos os livros históricos, os livros poéticos e os proféticos. Mas qual seria a ordem dos eventos relatados? Isto vamos descobrir agora. Vem com a gente. Mas antes, se inscreva no nosso canal e deixe seu like nesse vídeo e compartilhe para dar aquela força para o canal Explica Mais. Tudo começa lá na criação de todas as coisas, em Gênesis capítulo 1, onde Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e onde teremos a queda da humanidade. Logo depois vem os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel, o que o acabou fazendo ser expulso e exilado. Ainda no Gênesis, passamos pela história da Arca de Noé e o grande dilúvio, seguindo da construção da Grande Torre de Babel, onde temos a origem dos idiomas na Grande Torre da Confusão. Esses são os eventos do começo de tudo, e não conseguimos precisar com exatidão o tempo em que aconteceram, mas então vamos chamá-los de tempo indeterminado. Agora sim, por volta de 2000 anos antes de Cristo, temos a história de Abraão que morava em Ur dos Caldeus, mas foi em Arã-Padã que Deus diz: sai da tua terra e do meio da tua parentela, que eu vou te abençoar e te fazer pai de muitas nações. Então Abraão segue numa grande jornada até Canaã, a terra prometida. Segue até o Egito, fica um tempo lá e depois volta para Canaã e se estabelece ali. Abraão então tem dois filhos, Ismael e Isaac. Isaac é o filho da promessa que mais tarde viaja para Moriá, onde quase foi sacrificado por seu pai, mas Deus interveio no último momento. Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Essa história é muito conhecida de todos, onde Jacó engana seu pai e rouba a bênção da primogenitura de seu irmão, fugindo logo em seguida para a casa de seu tio Labão em Harã. Lá, ele se apaixona por Raquel, mas se casa com Lia, enganado pelo tio. Depois de um novo acordo, casa-se finalmente com Raquel. Depois de algum tempo, Jacó, suas esposas e toda a sua casa retornam para Canaã, onde ele teve 12 filhos. Um deles era José. E José começa a ter problemas de relacionamento com seus irmãos por ser o preferido de seu pai. Seus irmãos então o vendem para ser escravo no Egito por volta de 1900 a.C. José vai ser escravo na casa de Potifar, vai para a prisão por causa da mulher de seu senhor. De lá ele revela o sonho do faraó, onde o Egito teria 7 anos de fartura e 7 anos de muita fome. Cai no agrado do faraó e torna-se o governador de todo o Egito. Os 7 anos de fome acontecem em todas as regiões. A família de José também é assolada e seus irmãos vão até o Egito para comprar suprimentos, onde acontece o grande reencontro de José com seus irmãos. José perdoa seus irmãos e manda chamar seu pai e toda a sua casa para morar com ele no Egito. Isso por volta de 1870 a.C. Os hebreus agora ficam no Egito por 400 anos. Desse período, tiveram prosperidades por mais ou menos 250 anos. E de convidados de honra, passaram a escravos nos 150 anos finais, aproximadamente. Por volta de 1526 a.C., nasce Moisés, o libertador. Sua mãe, para salvá-lo de um genocídio infantil, o coloca num cesto no rio Nilo, e ele é encontrado pela filha do faraó, que o adota. Moisés é criado por sua mãe no começo da infância, mas depois vai morar com a família imperial e tem as melhores capacitações para um príncipe do Egito. Num determinado momento, ele resolve fazer justiça com as próprias mãos e mata um egípcio, e com isso tem que fugir para o deserto. Lá, conhece Zípora, que se tornaria sua esposa, e depois de 40 anos no deserto, ele tem sua experiência com Deus na cena da sarça ardente. Deus chama e levanta Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés retorna ao Egito e pede pela libertação do povo. Deus envia as 10 pragas sobre o Egito, mostrando que seus deuses não valiam de nada. Em 1446 a.C. acontece o Êxodo, quando uma grande multidão começa uma peregrinação pelo deserto, rumo à Terra Prometida, onde uma nuvem os guia durante o dia e uma coluna de fogo à noite, passando pelo episódio da travessia do Mar Vermelho e muitos outros milagres. Nesse percurso, passam pelo Monte Sinai, onde recebem as leis escritas pelo próprio dedo de Deus.
a Arca da Aliança é construída e o tabernáculo, para representar a presença de Deus, também é construído nessa época. Seguindo para a Terra Prometida, eles poderiam fazer o percurso em mais ou menos 3 meses, mas devido à desobediência do povo, levam 40 anos até que se renovasse toda aquela geração. Enfim, chegam a Canaã, mas Moisés não entra, apenas vislumbra a Terra Prometida. Neste momento se levanta Josué como sucessor de Moisés. Ele lidera a conquista de Canaã, onde mais uma vez Deus abre caminhos sobre as águas, dessa vez no Rio Jordão, e destrói as muralhas de Jericó, e as 12 tribos de Israel se estabelecem em Canaã. Com a morte de Josué, entramos no período dos juízes, por volta de 1350 a.C. Esse é um período de ciclos. O povo está bem com Deus, aí o povo se afasta de Deus. Vem a opressão, o povo reclama por libertação. Deus levanta o juiz, este liberta o povo fica bem com Deus. O povo se afasta de Deus e o ciclo começa. O povo vive esta fase de sua história por aproximadamente 350 anos, onde surgem figuras conhecidas como Sansão, Débora, Gideão, entre outros. Chegamos agora a Samuel, o último juiz, e o povo agora começa a olhar os povos ao redor, vendo que todos possuem um rei e começam a clamar por um rei. Por causa da teimosia do povo, Deus lhes dá Saul como rei e começa o período da monarquia em Israel por volta de mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Saul começa bem, mas se perde pelo caminho e Deus levanta um novo rei, Davi, o mesmo que derrotou o gigante Golias com uma pedra, mas ele só toma posse do trono depois da morte de Saul. Depois de Davi, seu filho Salomão assumiu o trono. Ele reinou com muita sabedoria, adquirindo muita riqueza. Foi Salomão que construiu o Templo de Salomão, que substituiu o tabernáculo, que representava a presença de Deus. Com a morte de Salomão, houve um grande racha e o reino se dividiu em 2. 2 tribos seguiram Roboão, filho de Salomão, formando então o Reino do Sul. E as 10 tribos restantes seguiram Jeroboão, que se proclamou rei de Israel, formando assim o Reino do Norte. Isso aconteceu por volta de 930 a.C. Agora a linha do tempo se divide em 2 linhas, a do Reino do Norte de Israel e o Reino do Sul de Judá. O Reino do Norte, que começa com o reinado de Jeroboão, passa por vários reis, mas nenhum deles foi totalmente fiel a Deus, e temos profetas importantes como Amós, Oséias, Jonas e etc. Já no Reino do Sul tivemos reis que sim, foram fiéis a Deus. Lá tivemos Josias, Ezequias e muitos outros. E temos profetas também, como Isaías, Jeremias, Abacuque e Sofonias. É nesse tempo, no final do século VIII, que se levanta o Império da Assíria e começa a dominar toda essa região, e em 722 a.C. invade Israel e a destrói. O povo não é levado cativo, se espalhando enquanto fogem dos assírios. Já Judá permanece de pé e não cai para o reino da Síria. É nesse momento onde acontece a história que o profeta Isaías fala para o rei Ezequias que Deus vai proteger o povo. E numa noite, o anjo do Senhor visita o acampamento dos assírios, matando 185.000 soldados de Senaqueribe. O reino de Judá permanece firme até 586 a.C., quando cai perante o Império Babilônico. E agora sim, eles são levados escravos e 4 jovens se destacariam: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que receberiam os nomes de Belsassar, Sadraque, Mesaque e Abednego. O povo ficou escravo da Babilônia por cerca de 70 anos. Babilônia agora é dominada pelo Império Persa. O Império Persa tem uma política mais branda com os povos conquistados e permite que Judá seja novamente reconstruída. Lá entra em cena Esdras e Neemias. Sob a liderança deles, Judá reconstrói os muros e a cidade. Isso ocorre no ano 539 a.C. O povo entende a importância de estar perto de Deus e um grande revivamento acontece entre o povo. Eles veem a importância das Escrituras e se reconciliam com Deus. E isso vai ao ano 400 a.C. Por aqui termina a linha do tempo do Antigo Testamento. Nesse período de 400 anos, até o nascimento de Jesus, é chamado de Tempo do Silêncio de Deus. Mas não quer dizer que Deus não se comunicava com seu povo, apenas que não há nenhum registro escrito sobre algum profeta nesse período. Chegamos ao fim de mais um vídeo, e esse foi um breve resumo da linha do tempo do Antigo Testamento. E eu já ia esquecendo, sempre que tiver uma dúvida, pode perguntar
que a gente explica mais.